pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando pela nossa TV Revelar e mais um programa Principiante Espírita, estudando a obra O Espiritismo em sua mais simples expressão. É a nossa live das 12 que vai ao ar todas as terças-feiras, hoje com o resumo do ensino dos Espíritos, as leis imutáveis e o mal, pedindo a você que chega por aqui, que apoie o nosso trabalho através de uma assinatura solidária no www.institutorevelare.org.br/assinatura, fazendo sugestões, críticas e perguntas pelo faleconosco@institutorevelare.org.br e nos acompanhando nas redes sociais. Estamos no Facebook, você nos encontra através do @Revelare Instituto. Sem mais delongas, tenho aqui ao meu lado Lauro Rodrigues. Bom dia, boa tarde, boa noite, Laurinho, porque esse programa é gravado, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, Beto. Boa madrugada também para você que talvez está do outro lado do mundo aí e que está nos assistindo agora, que seja madrugada, né? A gente deseja muita paz e luz a todos. Beto, muito bom poder estar aqui e nós vamos lembrar o estudo que a gente está fazendo dessa obra para aquele que está iniciando os estudos da doutrina espírita, para compreender melhor os princípios e mergulhando no livro dos Espíritos, já vai tendo uma ideia mais clara desses princípios. E claro, estudando o livro dos Espíritos, esses princípios vão ficar mais fundamentados, mais claros para a gente. Mas o essencial é continuar estudando, não parar aí, não somente uma obra, né? Estudar o todo, todas as obras de Kardec, buscando aproximar os textos, né? E avançando nas ideias, porque o espiritismo é progressivo, o ensinamento é progressivo. Não podemos somente, vou estudar somente o evangelho. Vamos ficar um tanto quanto paralisados no entendimento. Só o livro dos espíritos, vou ficar. Então precisa sempre estar estudando tudo de Allan Kardec, porque é o ensinamento dos espíritos. Beto Ramos. Sem mais delongas, para o nosso compartilhamento. O pessoal já está acostumado aqui com esses estudos aqui. Em relação aos vídeos que a gente faz, né, Laura? Esse aqui talvez seja aquele que a gente fala mais rapidamente, mais sucintamente, item por item, para poder deixar as pessoas meditarem com certa facilidade, né? E também fazer sugestões e críticas, não somos donos da verdade. E aqui a gente estuda o Espiritismo, na sua mais simples expressão, sem o cunho de querer ser professoral. É um grupo que nós nos reunimos como estudantes da doutrina espírita e assim a gente vai construindo da melhor maneira possível. Vamos ao texto, Laurinho, esclarecendo que no encontro passado a gente falou sobre o livre-arbítrio e, obviamente, a gente meio que trabalhou também com a questão do progresso, né, da lei do progresso, falamos também sobre a lei divina e a lei natural, falamos sobre o conhecimento do bem e do mal, e esse item 7, ele, dentro desse resumo que o Kardec faz, ele traz algo a respeito das leis imutáveis e da figura do mal, começando dizendo, então passo a compartilhar, que no texto, Deus não criou o mal, instituiu leis, e essas leis são sempre boas, porque ele é soberanamente bom. Todo aquele que as observar fielmente será perfeitamente feliz. Mas os espíritos dotados de seu livre-arbítrio nem sempre as observaram, do que resultou o mal como consequência de sua desobediência. Pode-se, pois, dizer que o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus, e o mal, tudo o que é contrário à lei de Deus, Laurinho. Pois é, né, Beto? Aqui nós vamos encontrar essa frase aqui no Livro dos Espíritos, tratando do bem e do mal. Bom, então o Kardec inicia dizendo que Deus não criou o mal. Olha, quando Kardec dialoga com o padre, na obra que é o Espiritismo, o padre, sempre a gente está lembrando isso, o padre vai questionar o abade. Olha, então o Espiritismo, então,
ele nega os dogmas, ele não concorda. O Kardec falou, não, a gente não está aqui brigando com dogmas de ninguém, a gente quer explicá-los de forma racional. Então, por exemplo, para a igreja, o mal seria o quê? Um ser criado para o mal. Ele vai agir só em função do mal. E o Espiritismo vai explicar, então, que Deus não criou o mal. E os Espíritos vão dizer que o mal, como nós entendemos, não existe, o que existe é a ignorância. E aqui Kardec trabalha isso aqui conosco, né? Para aquele que está iniciando. E ele usa os atributos aqui, um atributo aqui que é soberanamente bom. Então, alguém que é soberanamente bom jamais criaria algo referente que podemos dizer o mal. Não. O mal ele é em consequência. Então, o quê? Aí, de novo, a igreja vai dizer o seguinte, que se o homem é dotado, o ser humano é dotado do livre-arbítrio. Até aí, perfeito. Somos. Mas, se ele fizer uso do livre-arbítrio, ele vai errar. Ele tem que seguir a igreja. O que a igreja manda, faz o que a igreja manda, obedece à igreja, que a igreja é a voz de Deus. Bom, então, beleza? Então, o homem agora passa a ser uma máquina. Tem que obedecer à igreja, seguir o que a igreja manda, logo, né? Então, eu vou ser recompensado por Deus. Não vou para o inferno, vou para o paraíso. O Espiritismo vem explicar, não, o homem, o ser humano, ele vai usar o livre-arbítrio porque é natural, é a liberdade de escolha, mas a sua felicidade ou a sua infelicidade está em relação às suas escolhas. E aqui, né, Kardec acaba de trazer isso para a gente aqui. Se ele desobedece às leis, porque as leis estão onde? Estão em sua consciência, estão em desenvolvimento. Mas ele já tem o poder de escolher, dentro das suas possibilidades, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Se ele insiste em escolher aquilo que é ruim, ele vai criar para ele sofrimento. E é Deus que está o punindo? Não. Ele está, ao contrário, ou indo na contramão dessas leis que são sempre boas. Uma vez que ele vai escolhendo cada vez mais assertivamente, cada vez ele vai escolhendo mais o bem, é claro que dentro de si ele vai sentindo uma felicidade. E à medida que ele vai desenvolvendo essas escolhas cada vez mais repetidas, né, mais acertadas, a felicidade mais e mais vai crescendo. Né? Então, o sofrimento está em razão de desobedecer essas leis que estão presentes na consciência, e a felicidade está em cada vez mais seguir essas leis e assim se tornar feliz. Beto. E nesse sentido aí, Lauren, a gente precisa lembrar de outro dado. Deus não criou o mal. As religiões ancestrais também vão esclarecer que um Deus bom, né, um Deus não colérico, um Deus não dos guerreiros, um Deus amor, para concordar com Jesus, ele não criou o mal, correto? Mas o que eles arrumaram aí no meio do caminho? No meio do caminho criaram um demônio, criaram um Satanás, criaram Lúcifer, criaram a queda de um anjo que era perfeito, bom, e ele se rebelou. E aí esse ficou na direção de intuir e propagar o mal para aqueles na Terra. Porque o homem também seria prevaricador, imperfeito, concupiscente. Então Deus não criou o mal, mas criaram na tradição humana alguém que colocou esse tal desse mal nesse mundo. Veja, para os espíritos, a regra do bem e do mal, ela é simples. Então, o que é o bem? O bem é replicar a conduta divina. Porque o bem é a moral dos espíritos. Mas o bem ele não é definido por dor e prazer humana. O bem, ele é íntimo. Ele é uma felicidade interior.
ele vai trazer um sentimento indescritível, inenarrável, de uma felicidade que só sentirá quem o praticar. Imaginemos, então, o quanto de felicidade não tem os espíritos que já compreendem o pensamento divino. Então, a regra da boa conduta, essa é a regra de fazer diferença do mal. Então, o que é o mal? É não me conduzir bem. Mas como é que eu sei que eu não estou me conduzindo bem? Você está com interesse pessoal? Você é orgulhoso? Você é egoísta? Aquilo que você está fazendo tem sempre o objetivo de retornar para você de alguma maneira? Você fez algo para todos indistintamente? Porque está lá na questão 629, qual a definição de moral, e a moral nos remete à definição do bem e do mal. Deus não criou o mal, Deus criou o bem. Por que que eu acabo fazendo uma coisa que é má, que não é boa para todos, que às vezes nem é boa para mim, mas eu não compreendo? É porque nós temos uma lei de progresso. Ponto de partida é nulidade intelecto-moral. Você é resultado do que você conhece, do que você aprende, do que você exercita, do que você se habitua, do que você se descondiciona. Qual que é o objetivo? Que estava lá naquele item que a gente estudou no 6 passado. O objetivo, a meta, é, passando por essa lei de progresso, leis imutáveis, eu chegarei à perfeição. Perfeição relativa que eu, como espírito, posso chegar como todos os outros. Mas todos, fatalmente, serão, né, perfeitos. Acontece que no caminho eu vou agir, escolher, e a minha escolha nem sempre resulta no bem individual, no bem coletivo. Eu me equivoco e acontece de que a minha ação prejudica e desarmoniza o meio em que vivo e acabo praticando o mal. Então, o mal é resultado das ações equivocadas do espírito. Não tem uma entidade que coloca o mal, nós somos intuídos no mal. Não. Se há algo que foi colocado na Terra para que a gente siga, é o nosso livre arbítrio. Deus não apressa as expiações, ele sabe esperar. Você vai adquirir seu conhecimento para fazer boas escolhas. Enquanto você não faz boas escolhas, você está no campo de aprendizado, porque não existe o mal, os espíritos disseram, questão 120 do Livro dos Espíritos. O que há é a fieira da ignorância. Você vai conhecendo, então você deixa de ser ignorante, vai conhecendo, deixa de ser ignorante. À medida que conhece, começa a fazer a escolha. A escolha pode ser boa, como pode ser ruim. A escolha ruim te induz na consequência do ato ruim praticado, e que você vai ter que você ir lá estabelecer harmonia para aquele ato praticado e não outro. Aí vai dizer assim, mas como é que eu vou conhecer isso? Ele vai dizer assim, todos conhecem a lei natural, a lei do bem, do mal, ali, a boa conduta, a má conduta, isso todo mundo conhece. Então, assim, a diferença é que uns compreendem e outros não. Mas como assim? Como é que eu conheço? É porque Deus colocou em você as suas leis. Elas são despertadas à medida que você conhece. À medida que você conhece, você fala assim, pera lá, então se isso é uma lei, quando eu agi dessa maneira, eu estava agindo errado, equivocado. Mas você era responsabilizado por alguma coisa? Não. Por que não? Porque não compreendia uma lei, que o Lauro diz, questão 621, que estava gravada na sua consciência, mas ela é uma lei natural. Então basta eu observar ao meu redor que eu vou perceber as leis. Então, a lei da nossa atmosfera para o nosso orbe são leis divinas e naturais. As leis que funcionam no meu organismo, na minha biologia, leis naturais. Elas mudam? Não. Do jeito que é para mim, é para os outros? Sim. Eu posso, por exemplo, pela lei biológica, fazer com que a minha vida seja reduzida, ao passo que outros podem prolongá-las? Sim. Então eu estou agindo, estou derrogando as leis naturais? Não. Eu estou, pelos meus atos, antecipando algo que é lei natural, vou morrer, como eu posso prolongar o ponto de chegada, que é a morte, mas a morte do corpo físico, a desagregação da matéria, é também uma lei natural. O espírito é que é imortal.
Então, todos têm, em mesma proporção, possibilidade de conhecer a lei divina? Todos têm, nem todos compreendem. Quem são os que melhor compreendem? Aqueles que desejam pesquisar. Você tem que querer saber, né? Está gravado na sua consciência. E o que você usa? Questão 631. O meio para distinguir o bem do mal é, primeiro, crer em Deus, que tem que ter uma inteligência superior à sua. Querer saber, então, portanto, pesquisar. O que eu uso para isso? Deus deu inteligência para cada um usá-la da melhor maneira possível, para discernir o bem do mal. Cada um no seu tempo, né? A regra do bem e do mal, a regra da reciprocidade, né? Além do instinto que a gente tem, está no próprio corpo. As medidas são nos dadas e está aí em a natureza. Basta a gente querer focar, tentar para isso. Então, todos vão aprender, todos vão saber. Uns vão mais rápido, porque tornam isso como um objeto de pesquisa, de vida, como Kardec fez, a gente está tentando fazer. Né? Então, moral aí, está relacionado com o bem e o mal. Deus não criou o mal, ele instituiu leis. A lei é boa. Então, quer dizer que eu tenho um estômago do tamanho X. Por que às vezes comer muito para mim faz mal? Porque eu suplantei o limite estabelecido da minha biologia, pela lei orgânica, do tamanho e quantidade, né? Então, essas questões aí que nós precisamos ponderar. Então, tá lá, né, Laurinho? Questões 619, questão 621, questão 629. Os espíritos têm livre-arbítrio porque depois que o espírito passou aí pela oportunidade de se elaborar, segundo os espiritualistas, né? Ele entra, então, na fase que a gente poderia chamar de humana, e ali ele já está dotado de faculdades especiais, razão, vontade e imaginação, além daquelas específicas para a vida animal. Agora ele já está afiliado à vida espiritual e juntamente com a corporal. Então ele passa agora ao aprendizado. Esse aprendizado aí é o que vai lhe dar a oportunidade de usar a razão, vontade e imaginação, fazer escolhas e também, dentro da obra da criação, poder ser responsabilizado pelos atos. Então, Deus, depois que criou as suas leis, e aí você tem um orbe, aí chega os espíritos que vão habitar esse orbe, o orbe agora está por conta deles, cuida da casa, limpa a casa, né? Faz tudo que tem que fazer aí para casa e mantém sua casa em ordem. Se você não cuidar, essa casa vai ruir em cima de você. Por quê? Porque nós, quando encarnamos, vamos, à medida que vamos evoluindo, assumindo nossa parte na obra da criação, questão 132. Mas eu falei demais, devolvo para você, Laurinho. E Beto, e dentro desse conhecimento que o espírito vai adquirindo, e aí ele precisa de um esforço, né, de uma vontade, senão o processo fica muito longo para o espírito. Então, quanto mais ele se empenha em se melhorar, ele precisa de algo que o próprio Santo Agostinho ele vai nos dar como receita no Livro dos Espíritos, que é o que ele diz: olha, um sábio da antiguidade vos disse, conheça-te a ti mesmo. E aí, então, essa pergunta é uma pergunta de filósofo, perguntas de filósofo, só que é um filósofo interior, né? É você perguntando a você mesmo, se questionando das suas ações, nunca da ação do outro. O outro cabe o outro, ele que vai responder lá com as escolhas dele, enquanto eu vou responder com as minhas. Feito isso, o processo de autoconhecimento ele vai se tornando mais claro, mas precisa desse esforço no qual o Beto acabou de dizer agora. Muitos conhecem. Ah, não, eu sei que, né, mas não compreende. E o importante é compreender, como o próprio Kardec vai dizer, antes de crer, é preciso compreender, porque aí a crença fica inabalável. Beto. Perfeito, Laurinho. Eu acho que com isso a gente encerrou esse encontro de hoje, pedindo às pessoas para estudar a obra A Gênese, especialmente
os capítulos relacionados com o bem e o mal, né? Deus, o capítulo 6, Oronografia Geral, o capítulo 11, a Gênese espiritual, o capítulo 14 dos fluidos, tudo que vai tratar do instinto, da inteligência, uma série de itens, né, Laurinho, em que a pessoa vai abeberar desse conjunto de conhecimentos. A gente só está compartilhando aqui coisas que a gente vai amealhando aqui ou ali, também não estou querendo estar certo em lugar nenhum, pelo contrário, eu sou cheio de dúvidas, posso mudar amanhã meu pensamento 180 graus, né, sem problema nenhum, desde que eu seja convencido para tal. Então, quero agradecer a Deus e aos bons espíritos por mais esse encontro, passar para você, Laura, para fazer o encerramento da melhor maneira que você assim o desejar. A gente se encontra, portanto, no próximo vídeo, que é hoje, na terça-feira, encontro com o livro Estudo da Obra, o Céu e o Inferno. Até lá. É isso aí, pessoal. Quero agradecer aqui ao Beto, né, a todos, a você que está nos assistindo agora, e ao canal, né, o TV Revelar, e a importância de se estudar, e estudar realmente a moral, como ela é ensinada pelo Espiritismo, mergulhar nesse universo, que aí, dessa forma, nós vamos nos libertando de valores ultrapassados, aqueles valores do homem velho, e vamos assumindo a nossa responsabilidade, o nosso papel de espírito, né, humano, no qual todos nós somos, e em busca da felicidade. É assim que eu me despeço, na certeza de que um dia a felicidade estará presente em nossos corações de forma definitiva. Paz e luz a todos, fiquem com Deus.